Muito bem, graça e paz, amados irmãos e irmãs. Bom dia a todos e todas aqui. Não dei bom dia, aqueles que estão acordando igual o Arthur aí, né? Bom dia. Que bom estarmos juntos, né? Nesta manhã geladinha, mas louvamos a Deus por esse propósito do jejum de Daniel. Estamos caminhando nessa primeira semana e temos certeza que será um tempo assim, já tem sido um tempo, né, de grande bênção na sua vida. Lembrando que durante esse período do jejum, nós focados em alguns propósitos de oração, e você deve fazer 3 vezes ao dia, né? Daniel orava de manhã, meio-dia e à noite, né? Então, aproveite esse tempo para o seu crescimento espiritual. Nós vamos passar a palavra, então, para o Iago, mas antes vamos orar por ele, para que Deus o abençoe e que a palavra possa nos edificar nesta manhã. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta manhã, muito obrigado pela bênção de estarmos aqui reunidos. Abençoe Deus, Iago, que vai compartilhar esta palavra, essa devocional no nosso coração. E, ó Deus, o teu Espírito, Pai, possa falar conosco nesta manhã, nos renovando, Pai, avivando em nós, achando o fogo, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, ser testemunhas vivas tuas, Pai, possamos ser instrumentos de transformar as mãos, Pai. Conosco, transforma as nossas vidas em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu vou pedir aos irmãos que não fecharam aí o microfone para que possa fechar. Amém. Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus, um pouquinho cansadinho, mas na luta. Bom, hoje nosso tema é sobre uma vida no altar. Então, ontem o Jonas ele trouxe a primeira devocional sobre Cristo ser a razão do nosso viver. E quando a gente fala sobre uma vida no altar, não tem como a gente tirar essa primeira parte. Então, para a gente começar, vou ler com vocês a passagem de hoje, que está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, que vai dizer o seguinte: Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, é muito interessante quando a gente olha para essa passagem, a gente focar primeiro nessa questão dos sacrifícios. Porque se a gente olhar lá para o Antigo Testamento, a gente vai perceber que toda a forma de relacionamento que os judeus e que o povo tinha com Deus era com base nos sacrifícios que eles ofereciam. Então, esses sacrifícios eles tinham diversas circunstâncias, mas as principais eram sacrifícios de gratidão e sacrifícios em busca de um perdão. Então, quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a ter uma dimensão um pouco maior da significância, do significado e da profundidade que existia diante dos sacrifícios. Porque era, de fato, a maneira que o povo tinha de se relacionar com Deus, era a maneira que Deus tinha estabelecido para o povo se relacionar com ele. E quando a gente olha para isso, a gente não pode olhar apenas como regras ou como rituais ou apenas como algo que eles faziam esporadicamente, que era mais um rito que eles tinham, mas era de fato a maneira com que eles tinham de se encontrar com Deus, de se relacionar com Deus, era a intimidade que eles tinham pela situação em que eles se encontravam. E aí a gente começa a entrar no paralelo, que é muito legal a gente perceber, a diferença e a maneira como Paulo ele deixa específico sobre sermos sacrifícios vivos. Porque naquele momento a gente vai entender que o povo estava morto em seus pecados e em suas transgressões. E por isso eles ofereciam animais mortos, para que eles obtivessem o perdão que eles precisavam, para que eles obtivessem aquilo que Deus ele tinha para derramar sobre eles, mas era através de sacrifícios mortos, porque eles se encontravam mortos. Mas hoje a gente tem uma diferença, porque todos os sacrifícios que eram feitos, eles apontavam para Cristo, para a obra redentora de Cristo, aquilo que Jesus iria fazer por nós na cruz, se tornando o sacrifício perfeito para que a gente se tornasse pessoas perdoadas, que a gente obtivesse livre acesso ao Pai, e para que fosse restaurada a maneira de relacionamento que Deus ele iria ter com a gente, a maneira de relacionamento que nós iríamos ter com Deus. Então, na verdade, quando a gente olha para a Bíblia, tudo vai dizer sobre relacionamento. E quando a gente fala sobre uma vida no altar, é sobre uma vida de completa intimidade, de completa entrega com Deus,
não apenas em partes, não apenas em pequenas situações ou em situações específicas, mas de fato uma vida totalmente entregue a Deus, uma vida derramada diante do altar, viver uma vida diante do altar de Deus, ou seja, Deus, eu sou teu, eu estou diante do teu altar, eu me entrego a ti porque eu quero mais de ti, eu quero te conhecer mais, enfim. Então, viver uma vida diante do altar de Deus é uma resposta ao que Jesus já fez por nós. Então, se a gente for olhar de novo lá para o Antigo Testamento, eles sacrificavam os animais buscando alcançar um perdão, alcançar as misericórdias de Deus para eles. Só que hoje, a gente se entregar como sacrifício vivo diante do altar de Deus é uma resposta àquilo que Deus já fez por nós. É uma resposta ao perdão que Deus já derramou sobre nós. É uma resposta às misericórdias de Deus que já foram estendidas sobre nós. Então, é uma resposta àquilo que Deus tem feito na nossa vida, é uma resposta àquilo que Ele já derramou. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que ser um sacrifício vivo é viver uma vida de gratidão e buscando uma vida de santidade. Porque se em contrapartida, no começo, lá antigamente, eles faziam em gratidão a Deus e buscando perdão, hoje nós já adquirimos perdão. Agora nós precisamos viver uma vida em santidade. Então, uma vida diante do altar é buscar uma vida de santidade, é buscar uma vida de relacionamento, uma vida santa e agradável a Deus. E quando a gente fala sobre uma vida santa e agradável a Deus, a gente tem que entender que sem fé ninguém vai agradar a Deus. Então, as primeiras coisas que a gente tem sobre como viver uma vida em sacrifício vivo a Deus é viver uma vida de gratidão em resposta àquilo que Deus já fez, viver uma vida buscando por santidade diante do altar de Deus, porque é o altar de Deus que nos santifica. Então, um outro aspecto que os sacrifícios tinham era um aspecto de consagração. Então, é no sentido de Deus, eu me consagro a ti. Eis aqui a minha vida por completo. E quando a gente fala esse por completo, a minha vida entregue a ti, é interessante a gente perceber a profundidade que Paulo ele usa nisso, quando ele vai falar, entreguem os seus corpos como sacrifício vivo. E até John Stott, ele vai falar um pouquinho sobre isso. E na verdade, primeiramente, o Calvino, que ele cita essa profundidade que Paulo usa sobre o corpo. Que quando Paulo ele usa essa palavra corpo, ele está se referindo à pessoa se entregar por inteiro. Não apenas algo específico, mas se entregar por inteiro. E muitas vezes a gente vive uma vida com Deus buscando coisas específicas, sabe? A gente vai diante do altar de Deus esperando receber algo específico. A gente vai diante de Deus pedindo para que Ele entregue algo para a gente. Mas são poucas as vezes que a gente vai diante de Deus entregando algo nosso para Ele. E isso é algo que eu tenho conversado bastante com algumas pessoas, e até mesmo nesse sábado eu preguei no Joju, e eu falei bastante sobre isso, porque quando a gente começa a viver uma vida com Deus, a gente começa a caminhar em intimidade com Deus, Deus ele começa a pedir para que a gente entregue determinadas coisas que muitas vezes nós não estamos dispostos a entregar. E quando nós estamos num relacionamento íntimo com Deus, ele vai exigir da gente sacrifícios. E muitas vezes a gente esquece desse lado do relacionamento com Deus, de que Deus ainda pede para que a gente ofereça sacrifícios para Ele. Não da maneira como era feito antes, mas de uma maneira nova, uma maneira diferente de um relacionamento. Então, eu sacrifico algo para receber algo. Eu sacrifico um momento de prazer para receber um momento de prazer com o Senhor. Eu sacrifico algo que é valioso para mim para preferir e escolher algo que é valioso para o Senhor. Então, quando nós estamos vivendo uma vida diante do altar e entregando os nossos corpos como sacrifício vivo, nós estamos nos entregando por completo a Deus. Não apenas uma parte, mas por inteiro, sabe? Não sei aqui quem já escutou uma música, eu ia falar antiga, mas não é tão antiga assim, mas uma música da Priscila Alcântara, se eu não me engano, que ela fala que ele não se entregou em partes, mas ele se entregou por inteiro. E nós devemos nos entregar por inteiro em resposta àquilo que ele já fez por nós. E aí a gente entra na frase de Calvino sobre essa passagem que a gente leu, que vai dizer o seguinte: por corpos, ele tem em mente não só a nossa pele e ossos, mas a totalidade do que somos formados. Paulo adotou essa palavra para que pudesse designar mais plenamente tudo o que somos, pois os membros do corpo são os instrumentos pelos quais executamos nossos propósitos. Então, é muito interessante a gente entender isso, porque lá em Romanos 6, Paulo ele vai falar para que a gente não mais entregue, que a gente não mais venha entregar os nossos corpos como instrumentos de injustiça, como nós fazíamos anteriormente.
nos entregando a pecado, nos entregando a todo tipo de imoralidade, ou até mesmo fazendo coisas que não são legais para outras pessoas, mas agora nos entregar a Deus por completo, nos entregar como sacrifício vivo, santo e agradável, para que a gente se torne instrumentos de justiça, para que a gente possa se tornar um instrumento que vai justificar outras pessoas, que vai apontar o caminho para outras pessoas, nos colocando como sacrifício vivo diante de Deus. E isso é muito importante a gente entender, porque uma vida no altar é uma vida de entrega, é uma vida derramada, é uma vida em resposta, de fato, a tudo aquilo que Deus já fez por nós. Então, nós devemos agora nos apresentar a Deus em gratidão, manifestando de maneira prática, diante das nossas ações, aquilo que Deus já fez em nós. E nisso eu lembro muito de uma experiência que eu tive durante a pandemia, antes da pandemia, onde eu estava vendo umas paradas não muito legais, e aí eu comecei a clamar a Deus, Deus não me respondia muito, e aí teve um momento que Deus respondeu, que eu estava pedindo para ele mandar se alguém falar comigo, ele falou assim, cara, eu já enviei Jesus, você tem tudo o que você precisa. E uma vida no altar é entender que nós precisamos viver a nossa vida, porque uma vida já foi derramada no altar. Então, é uma vida, de fato, em resposta a tudo que Jesus já fez por nós. E isso tem que encher o nosso coração de gratidão, para que a gente possa entender que ele se entregou por nós. E agora nós devemos nos entregar por ele, nos entregar para ele e também nos entregar para outras pessoas. E isso faz toda a diferença. Então, uma vida no altar, a gente precisa estar buscando isso. E isso pode parecer algo meio abstrato, muitas vezes. Eu tive muita dificuldade para construir, de certa forma, essa devocional, mas nós precisamos buscar uma vida de gratidão, uma vida de santidade, uma vida de fé em fé, porque sem fé ninguém pode agradar a Deus. Uma vida de intimidade, para que assim a gente possa alcançar uma vida de entrega. E esse é o nosso culto racional, nos entregando de maneira intencional, tendo entendimento daquilo que Deus já fez, para que a gente viva a partir do que ele fez e não a partir do que nos falta. Nós precisamos viver em gratidão, porque a gratidão nos move em direção ao próximo, em direção ao que Deus ele tem para fazer em nós ainda. Então, uma vida dessa maneira vai transformar o nosso coração. Nós não podemos nos moldar aos padrões desse mundo, mas a partir daquilo que Deus já fez, a gente se moldar de acordo com aquilo que a palavra diz para que a gente faça, de acordo com aquilo que Deus ele pede para que a gente seja, a sua imagem e semelhança. E isso vai nos levar a viver uma nova vida. Então, assim como a gente já está sempre acostumado a ouvir, porque Cristo morreu por nós, já não sou mais eu quem vive, agora Cristo vive em mim, eis que tudo se fez novo. Então, nós precisamos viver de acordo com essa realidade, de que tudo foi feito novo e agora nós somos uma nova criatura. E se nós somos uma nova criatura, isso implica diretamente em uma nova postura, diante do altar, diante da presença de Deus, colocando todas as nossas questões diante do altar, levando todas as nossas inseguranças aos pés da cruz, levando todos os nossos medos ao altar, porque Deus ele vai suprir tudo aquilo de que nós precisamos e vai também nos levar a viver uma vida totalmente entregue. E uma vida totalmente entregue é uma vida entregue para ele e também aquilo que ele quer fazer através de nós. Então, muitas vezes nós estamos tão centrados naquilo que nós podemos receber, naquilo que Deus pode fazer para a gente, que a gente esquece daquilo que nós podemos fazer por ele. E eu creio que é um tempo onde Deus ele quer nos levar a viver uma vida intencional, totalmente entregue para ele, para viver aquilo que ele quer fazer através de nós. Então, é de fato um convite, primeiro a intimidade, e depois a levar outras pessoas para esse lugar de intimidade também. Então, que a gente possa viver uma vida de fato, não entregue às nossas paixões e desejos, não entregue aos nossos... não uma vida entregue ao nosso egoísmo, vivendo somente de acordo com aquilo que sacia o nosso umbigo, mas uma vida totalmente entregue à vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, é só uma vida diante do altar que nos possibilita a comprovar e a experimentar uma vida que a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Então, essa foi a nossa devocional de hoje. Espero que Deus tenha falado com você, mas que a gente possa, de fato, viver uma vida de gratidão. Acho que esse é o ponto principal que Deus ele tocou no meu coração hoje, porque os sacrifícios no Antigo Testamento eram sacrifícios de agradecimento.
e muitas vezes a gente se esquece dessa parte. Então, se eu posso falar algo prático para a gente colocar em prática hoje, a gente começar a ser mais grato pelos pequenos detalhes, pelas pequenas coisas, por aquilo que Deus já fez, olhando para tudo o que nós temos em Jesus, olhando para uma perspectiva daquilo que nós já temos, e não por uma perspectiva do que nos falta. E a partir disso, a gente vai entender o que é uma vida de santidade, porque a gente vai começar a entender que a gratidão, ela destrava coisas no nosso coração, que nos leva a viver uma vida cada vez mais de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Então, até mesmo aquilo que a palavra vai dizer, que a gente tem que viver de maneira digna do Evangelho. Então, nós temos que viver uma vida diante do altar, porque isso vai nos levar a uma transformação, a uma renovação da nossa mente, a partir do nosso culto racional. Então, é até algo que a gente sempre fica pensando muito no culto, que o culto tem que ser um culto bom para nós, que o culto tem que ser um culto gostoso, que eu tenho que sentir a presença de Deus. Cara, foque em entregar o seu melhor para Deus, que quando você entrega o seu melhor para Deus, é porque você já entendeu que Deus ele já entregou o melhor dele para você, para nós, que foi Jesus Cristo, e por isso hoje nós podemos viver, porque uma vida já foi derramada no altar, hoje nós também podemos viver diante do altar. Então, ótimo dia e Deus abençoe. Já oro direto aqui? Como que eu faço? Muito bem, obrigado, Iago, aí pela palavra, né? Tão desafiadora para nós. Vou pedir ao Iago que possa orar, né? Agora vamos pedir a Deus, né, que possa abençoar para que a gente se coloque, né, diante dele de forma incondicional, né? Coloque-se no altar de Deus. Também orar pedindo a Deus que nos use, né, para ganhar vidas para Jesus, que sejamos instrumentos, né, aí abençoadores para vidas que estão ao nosso redor. E também lembrando aqui da guerra na Ucrânia, né, nós também estamos com esse propósito de orar pelo fim da guerra lá na Ucrânia. Então, Iago, ora aí por nós, nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia, agradecer pela tua bondade, Senhor, que sempre nos alcança e que também é o que nos conduz ao arrependimento. Nós queremos clamar, Pai, para que no nome de Jesus, Senhor, venha encher nosso coração da tua presença, da tua graça, e que em nome de Jesus a gente possa viver uma vida prostrados e colocados diante do teu altar todos os dias. Amém. Não seja apenas algo esporádico, mas que a gente possa tomar uma postura intencional diante disso, para viver uma vida diante de ti, Senhor, contigo em todas as circunstâncias, nos entregando a ti por completo, nos entregando a ti em todas as áreas das nossas vidas, Senhor, emocional, financeira, espiritual, Senhor, profissional, em todas as coisas que a gente possa se entregar a ti por completo, incondicionalmente, Senhor, não esperando algo em troca, mas de fato fazendo algo em resposta às suas misericórdias que já foram derramadas sobre nós. Então, nos guia, Senhor, diante do teu altar e vivendo uma vida totalmente entregue a ti. E nós clamamos, Senhor, também para que o Senhor venha nos usar diante de todas as situações, que o Senhor possa nos usar como instrumentos de justiça, Senhor, para compartilhar, Senhor, daquilo que o Senhor tem feito em nós, para testemunhar das obras que o Senhor tem realizado em nossos corações e à nossa volta, para que dessa forma a gente possa, de fato, mostrar mais do teu amor, que a gente possa ser instrumentos da tua bondade, Senhor, com as pessoas, que as pessoas possam ver em nós algo que elas desejam. Então, Senhor, eu oro para que, de fato, assim como o John Wesley falava, que assim possa ser conosco, que a gente possa colocar o nosso coração em chamas, para que as pessoas venham nos ver queimar e que elas possam enxergar em nós algo que elas vão começar a estar desejosas, Senhor. Não porque somos nós, mas porque é o Senhor através de nós. Então, usa a nossa vida, Senhor, para que a gente possa alcançar pessoas para Cristo, para que a gente possa, de fato, levar almas para Cristo, que a gente possa ser um instrumento de salvação nas tuas mãos, Pai, que no nome de Jesus o Senhor nos guie e nos conduza para compartilhar as tuas boas novas, para compartilhar daquilo que o Senhor tem feito em nós, e que as pessoas possam ser impactadas pelo nosso testemunho, porque o teu evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, que esse poder possa ser manifestado em nós e através de nós, no nome de Jesus. E também, Senhor, nós colocamos diante de Ti a situação lá da guerra da Ucrânia e pedimos, Pai, para que o Senhor venha intervir nessa situação, para que o Senhor possa derramar, Senhor, e potencializar a Tua paz, Senhor, nessas duas nações, que é a Ucrânia e a Rússia, e que no nome de Jesus
Senhor possa, de fato, estar alcançando primeiro o coração de cada uma dessas pessoas, para que a partir disso elas possam compreender que esse não é o caminho, que elas possam entender que essa não é aquilo que o Senhor estabeleceu, mas que o Oh, Senhor possa, de fato, usar Jesus. isso para em favor da tua obra, Pai, em nome de Jesus. Então nós clamamos por paz, nós clamamos para que essa guerra possa se encerrar em nome de Jesus e Amém. que a gente possa viver tempos de paz também, Senhor, em nome de Jesus. Que a gente viva tempos de paz na tua presença e que o Senhor nos atraia a ti, Senhor, porque esse é o único caminho, essa é a única maneira. Então nós clamamos para que a gente possa ter um coração prostrado e entregue a ti todos os dias. No nome de Jesus, nós te agradecemos, oramos, pedindo por esse dia, Senhor, consagrando o nosso coração a ti, consagrando Amém. esse dia e clamando para que o Senhor venha à nossa frente. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Obrigado, Iago. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos. Um dia aí muito abençoado na presença do Senhor.